Capítulo 120. O marionete está amaldiçoado. 1. Depois de tomar o controle de Tenas, a capital do reino dinamarquês, Ulfk capturou todos aqueles que tinham laços com os demônios. Alguns deles eram originários do Eif continental, mas também havia vários aventureiros da terra. No caso dos aventureiros, ele poderia ter tomado os líderes do clã como reféns para dominar os membros do clã indiretamente, assim como os clãs HW Arand e Exodus, mas eles foram executados da mesma maneira que os nativos. Essas foram medidas que ele tomou para obter apoio do povo do reino dinamarquês. Como ele havia conquistado vários reinos nos últimos 40 anos, Ulfk sabia como trazer os cidadãos para o seu lado de forma eficiente. Com isso, superamos um obstáculo. Enquanto estava sentado no trono e discutia assuntos sobre o reino dinamarquês com seus vassalos, Ulfk fez uma pausa. Todos os reis demônios do Círculo de Ars Nova foram selados, e as bruxas Kriemhild e Priscila foram mortas e absorvidas por Bersérios. Ele ainda estava preocupado com Aleister Crowley, mas ele não era fácil de encontrar, então Ulfk só podia ficar de olho. Agora, ele só precisava destruir o santuário de Angbodda antes que a bruxa retornasse. Se o santuário fosse destruído, ela provavelmente desistiria e se estabeleceria em outro lugar. Quando Ulfk tentou trazer à tona a história da baronia de Elrond. Vossa Majestade, o comandante do terceiro corpo, Maximus, retornou após derrotar a subjugação do condado de Arisen. A porta da sala do trono se abriu, e Máximo entrou e se ajoelhou. Um homem com um físico robusto e aparência digna. Ele sempre foi um verdadeiro soldado lutando pelo reino do Reno, com sua vida em risco. Comandante Maximus, bom trabalho. Devo lhe dar uma grande recompensa. Obrigado, Majestade. Maximus assentiu com uma cara leal. Ulfk o observou por um tempo e então falou novamente. É por isso que o nomearei vice-rei do reino dinamarquês. Aspas reticências ponto de exclamação aspas. Aspas reticências ponto de exclamação aspas. Aspas reticências ponto de exclamação aspas. Os vassalos alinhados ao lado ficaram surpresos com a declaração inesperada de Ulfk. O governador de um pequeno reino no mundo. O reino dinamarquês tinha uma escala semelhante à do reino do Reno continental e tinha recursos minerais abundantes, como ferro preto e platina. Ninguém esperava que um lugar tão importante fosse deixado nas mãos do comandante do corpo em vez da família real. Vossa Majestade, com todo o respeito, acredito. Seu sucessor como comandante será Aiden, o comandante do Northstern Guard Camp. Ele fez grandes conquistas durante esta guerra. Ulfk já havia prometido a Aiden o cargo de comandante do corpo. Tenan, seu tenente, também seria colocado em uma posição-chave no terceiro corpo com antecedência. Ele estava planejando selecionar o próximo comandante da Guarda do Nordeste entre os deputados existentes. Quando Ulfk fez sua declaração com firmeza, Maximus não pôde mais recusar e abaixou a cabeça. Seria uma honra servir, Vossa Majestade. Minha vida é sua. Não tenho dúvidas de que você se sairá muito bem. No entanto, você precisa ser um pouco mais flexível, então escolherei um assistente para ajudá-lo. Depois de dizer isso, os olhos de Ulfk se voltaram para Hrong-Yuri. Hrong-Yuri olhou para Ulfk com uma expressão confusa. Eu tenho que administrar o condado de Eaton no reino de Lídia. Eu designarei outro senhor para assumir o controle. Em primeiro lugar, Hrong-Yuri foi enviado ao reino da Lídia para se preparar para este incidente. Então ele não precisa mais deixá-la lá. Quanto à ajudante do governador, em termos de patente e status, ela não era de forma alguma inferior à Condessa Média. Eu também quero ir para o reino do Reno. Não seja preguiçoso e permaneça fiel à sua missão. Para esconder as forças vampíricas de Hrong-Yuri, o reino dinamarquês era o mais apropriado. Isso ocorreu porque, na verdade, era território do reino do Reno, e muitas propriedades permaneceram vagas, já que vários senhores foram expurgados dessa vez. Os vampiros eram absolutamente obedientes à rainha, Hrong-Yuri, então não haveria problema. Posteriormente, depois de resolver mais alguns problemas, Ulfk trouxe à tona o tópico sobre o qual estava tentando falar. Aspas reticências. E quanto à baronia de Elrond, teremos que limpá-la antes que Angbodda retorne. Por favor, deixe comigo. Eu vou queimar tudo para que não fique nenhum vestígio da bruxa. Não, eu poderia fazer melhor em termos de caça às bruxas. Para estabelecer suas posições, os vassalos se voluntariaram um após o outro. Mas o Ulfk balançou a cabeça e falou novamente. A subjugação do reino Dani ainda não foi completada. Então, vou precisar que todos ajudem o vice-rei Maximus dia e noite.
O rei Filipe II da Lídia havia retornado ao seu país para tratamento pós-guerra, e a sociedade espiritual também havia partido para o reino de Izuna após o cumprimento do contrato. Além disso, o continente também está ocupado com manutenção interna e processando os remanescentes do culto às bruxas, então não há mais mão de obra. Essas pequenas tarefas tinham que ser realizadas pelos guardas para que o trabalho pudesse prosseguir conforme o planejado. Então você pretende lidar com isso sozinho, Vossa Majestade? Está relacionado às bruxas, então não posso negligenciá-lo. Era difícil deixar as bruxas dos 7 pecados para seus vassalos, porque elas frequentemente usavam truques para evitar suas perseguições e podiam fazer todo tipo de atos malignos nos bastidores. Mas pelo menos alguns de nós devem acompanhá-lo. Lady Leifina é mais que suficiente. A baronia de Elrond era originalmente um território que ela deveria governar. Como havia uma justificativa clara, os vassalos não podiam mais se opor. Agora que isso está resolvido, vamos partir hoje. Lady Leifina, organize uma equipe de subjugação. 3.000 homens devem ser o suficiente. Eu entendo, meu senhor. Os olhos de Leifina brilharam quando ela se curvou ao lado dele. Seus desejos de vida estavam finalmente prestes a se realizar. A equipe de subjugação consistia principalmente de lanceiros e arqueiros. Isso porque o uso de cavalaria em terrenos acidentados, com declives acentuados ou vegetação exuberante, não era recomendado. Embora a cavalaria pudesse ser assustadora em certas circunstâncias, neste caso, não foi uma operação surpresa, como uma emboscada, mas uma simples marcha no campo. O Wilk bolou um plano enquanto avançava pela capital Tenas, enquanto os cidadãos os vigiavam. Petos, é verdade que a baronia de Elrond tem um executivo remanescente do culto das bruxas. Sim, está correto. Ela é alguém que costumava ser mimada por Angbodha. Petos estava escondido na sombra de Wilk, evitando os olhos das pessoas. Os outros demônios ainda não tinham sido invocados. Houve vários pedidos até agora, mas o Wilk rejeitou todos em consideração à sua reputação. Conte-me mais sobre ela. O nome dela é Alphone. Ela parece uma garota de 14 anos, mas na verdade tem bem mais de 100 anos. Ah, mas ela é jovem de acordo com os padrões deste mundo. Segundo Petos, Alphone foi amaldiçoada por um deus da morte e parou de crescer. Ela não podia se tornar adulta, nem se casar com alguém e constituir família. Além disso, se ela não fizesse um brinquedo de pelúcia todo dia, ela ficaria um dia mais jovem a cada vez. Então ela tinha linhas e agulhas com ela o tempo todo. Por que ela recebeu tal maldição? Porque ela tentou machucar o xamã no templo onde o deus da morte estava consagrado. O pai de Alphone era um tecelão famoso. Ele fazia tecidos para o senhor todo mês, mas um dia, ele passou pelo templo e se apaixonou pela xamã. Depois, ele ia ver as xamãs 3 a 4 vezes por semana e dava a elas uma seda de alta qualidade como presente. Alphone ficou insatisfeita com esse fato e disse ao pai para não esquecer sua falecida mãe. No entanto, ela foi espancada pelo próprio pai. Parece que o incidente a levou a guardar rancor da xamã. Sim, ela até aprendeu magia de maldição em uma idade tão jovem. O pai de Alphone era próximo de um membro da Golden Rose Society. Os dois costumavam se encontrar em um estúdio ou em casa para conversar secretamente. Alphone percebeu isso um dia e pediu ao membro da Golden Rose Society para lhe ensinar magia de maldição. Como resultado, ela usou o poder de uma bruxa para deixar a xamã doente e fraca por meio de uma boneca. No entanto, após ouvir a prece da xamã do templo, o deus da morte interveio e o ato de vingança da garota ocorreu em um dia. Depois disso, Alphone foi amaldiçoada por ele. Você sabe onde Alphone está escondido? Ah, nem eu sei disso. Não costumamos entrar no santuário das bruxas, pois nunca sabemos o que pode acontecer. Para os 72 reis demônios de Salomão, as bruxas eram seres religiosos. Lilith era a única que podia receber revelações do abismo na Capela da Origem e podia usar seus poderes, embora com certos limites. Por essa razão, nem mesmo Baal, o grande rei demônio que estava em primeiro lugar, interferiu no trabalho das bruxas. Vou começar a procurar pela capela primeiro. Já que Angbodha está fora, Alphone pode ter assumido no lugar dela. Ajudarei com toda a minha paixão e energia. A habilidade de Petos era rastrear. Quando ele chegava mais perto e conseguia sentir a presença de alguém, ele conseguia encontrar facilmente a localização do alvo, e as bruxas não eram exceção à sua habilidade. Bom, estou ansioso para sua apresentação. Obrigado por pensar tão bem de mim. Ele era muito bom em bajular. Talvez fosse porque ele era um servo de Dantalion, o astuto e astuto rei demônio.
Após encerrar a conversa, Wilk se virou para Leifina, que estava montada em um cavalo ao lado dele. Ela estava com a cabeça baixa e o olhar fixo no chão, como se estivesse em pensamentos profundos. Eu deixarei você assumir o território do seu pai quando essa subjugação terminar. Obrigado. Se você quiser, você se estabelece aqui. O Wilk obviamente não estava sendo honesto. Ele queria mantê-la ao seu lado, mas sugeriu isso fingindo ser indiferente para confirmar sua determinação antes de colocar o próximo plano em ação. A provação que ele teria que superar estava muito além do que ele havia planejado, então, se ela não tivesse uma convicção firme, ele não poderia deixá-la ficar ao seu lado como estava agora. Eu. Leifina confundiu suas palavras com uma expressão ilegível. Como filha mais velha da família Eclet, ela obviamente queria ser a Lorde, mas não queria deixar o Wilk. O Wilk, que viu a reação dela, fez outra pergunta. O território é um pouco pequeno para viver sozinho. Então posso combinar o Condado de Euler e o Condado de Ben com a Baronia de Elrond e criar uma nova província chamada Condado de Eclet. Não é isso que eu quero. O rosto de Leifina ficou vermelho, tentando expressar sua sinceridade. O Wilk esperou pacientemente que ela desse respostas sinceras e tentou ajudá-la. Se você quiser viver com dignidade como um cavaleiro, você pode deixar o território para um representante e retornar ao Palácio Real do Reno para continuar servindo como comandante da Guarda Real. A honra e a dignidade que tenho atualmente são mais do que suficientes. Então, você quer começar uma família agora? Você passou por todos os tipos de dificuldades até hoje. Se é por isso que você está se interessando em cozinhar. Absolutamente não. Leifina, cujo rosto estava queimando de vergonha, gritou instintivamente em voz alta. Depois de um tempo, ela fechou a boca apressadamente e o silêncio se instalou. Desculpas. Era um assunto delicado, então não pude deixar de. Está tudo bem. Em todo caso, o que você quer? Você fez as maiores contribuições entre meus vassalos, então eu ouvirei qualquer coisa que você queira. Qualquer coisa. Estranhamente, o coração de Leifina acelerou com essas palavras. No entanto, ela não ousava dizer seus pensamentos em voz alta. Por fim, ela revelou seu desejo de reduzi-lo. Quero ficar ao seu lado como estou, meu senhor. Não posso viver sem você por causa do vínculo do destino. Entendo. Entendido. Na verdade, ele queria ouvir essas palavras. O Wilk olhou para Leifina, que estava morrendo de vergonha. Eu definitivamente protegerei você. Depois que Lucretia morreu, ele jurou que nunca repetiria seus erros, mas não foi tão fácil quanto ele esperava. O Wilk seguiu em frente, esperando que chegasse o dia em que pudesse ter uma conversa sincera com Leifina.